Opa! Em uma posição aqui totalmente diferente do que a gente estava acostumado, só para dar uma ligação para você ver uma coisinha que eu quero que você relembre um pouquinho comigo. O coeficiente angular de uma reta ela é a tangente do ângulo de inclinação da reta. Então eu tenho aqui o desenho de um triângulo retângulo, dois pontos da reta A e B, A de coordenada XA e YA, B de coordenada XB e YB. Quando eu olho esse triângulo retângulo, eu vejo que esse cateto ele vale XB menos XA e esse cateto do triângulo vale YB menos YA. Quando eu calculo a tangente, que é cateto oposto, eu sou cateto adjacente, a famosa coca, eu vejo que vai ficar YB menos YA sobre XB menos XA, a maneira de calcular o coeficiente angular da reta quando eu tenho dois pontos. Se eu tenho dois pontos, então eu posso calcular a tangente do ângulo de inclinação como YB menos YA sobre XB menos XA. Esse YB menos YA, ele também é o ΔY, que é a variação das ordenadas do eixo dos pontos. E o XB menos XA é o ΔX, que é a diferença das ordenadas, das coordenadas X dos pontos, que é as abscissas dos pontos. Tudo bem? Então vamos agora para a nossa questão usando essa ideia de coeficiente angular como essa taxa de variação ΔY sobre ΔX. Bom, retornamos aqui para a gente dar continuidade aos nossos exemplos da aplicação da equação reduzida com o ponto de vista do coeficiente angular e do coeficiente linear. Mostrei para vocês agora que o coeficiente angular de uma reta, como a tangente do ângulo de inclinação da reta, pode ser calculado como YB menos YA sobre XB menos XA quando a gente tem dois pontos da reta. Eu coloquei aqui uma expressão ΔY sobre ΔX, onde o ΔY é YB menos YA e o ΔX é o XB menos XA, mencionando aquela ideia da física de ponto final menos ponto inicial, que é a fórmula da variação, daí o nome do coeficiente angular também ser chamado de taxa de variação. Vamos lá para o nosso exemplo? Essa é uma questão que caiu no Enem, e no Enem cai bastante questões que envolvam função afim, que envolvam a ideia de equação reduzida da reta, principalmente a interpretação do coeficiente angular da reta, como a taxa de variação. Um experimento consiste em colocar certa quantidade de bolas de vidros idênticas em um copo com água até certo nível e medir o nível da água. Então você tem um copo lá, você vai lá e coloca bolas de gude, de vidro lá dentro, e essas bolas vão ocupando algum volume e o nível da água vai subindo, porque já tem uma água lá que é um certo volume, o volume vai aumentar e o nível da água também vai aumentar. Bom, como resultado do experimento, concluiu-se que o nível da água é função do número de bolas de vidro que são colocadas dentro do copo. Bom, então o nível da água que vai aumentando vai depender também da quantidade de bolas que coloca dentro do copo. Então é em função disso, tá bem? Vamos lá. Vou desaparecer um pouquinho rapidão, você vai pensar que eu fui embora, fui beber uma água, fui beber um café, mas eu volto no piscar de olhos. A maioria das vezes eu esqueço meu passador de slide, eu tenho que fazer esse processo aqui de dizer isso. Bom, vamos continuando. O quadro a seguir, que é o quadro aqui embaixo, mostra alguns resultados do experimento realizado. Qual a expressão permite calcular a altura y em função da quantidade x de bolinhas? Bom, então a gente quer calcular a altura y aqui do reservatório, que é essa daqui, em função desse total de bolinhas que tem dentro do reservatório. Para isso a gente vai usar o quadro que foi dado na questão. Eu coloquei um quadro aqui que está expressando bem lá. Bem aqui está dizendo para nós que se tiver 5 bolinhas, a altura ela é 6,35 centímetros. Se tiver 10 bolinhas, a altura é 6,70 centímetros. E se tiver 15 bolinhas, a altura é 7,5. Eu quero que você note o seguinte, ó, daqui para cá aumentou 0,35. 0,35 mais 6,35 dá 6,70. E daqui para cá também aumentou 0,35.
0,35 mais 6,70 é 7,05. Então teve um aumento constante aqui, enquanto o número de bolinhas também teve um aumento constante. Quando algo tem uma variação constante e varia constante aqui, é porque a gente está numa situação de reta, que é um crescimento linear, tem uma tendência linear. Então tendência linear é aumento constante, aumento constante é linear. Então toda vez que a gente, alguma questão envolver tendência linear no seu enunciado, ou você deduzir isso por meio da tabela, como foi o caso, a gente vai estar trabalhando com retas, então a gente pode usar toda a ferramenta de geometria analítica que temos, tudo bem? Vamos lá, olha que bacana. Aqui é os valores y, aqui é o valor x. Eu vou pegar, por exemplo, o delta x olhando somente essa variação aqui. A variação do delta x aqui foi igual a 5. E a variação aqui do delta y para os seus correspondentes é 0,35. Mas como assim delta x e delta y? Eu estou dizendo que o ponto A, no meu caso, seria 5 e 6,35, 5 para x, 6,35 para y, e o ponto B, 10 para x, 6,70 para y. Então, delta y seria a diferença entre esses dois, que dá 0,35, e o delta x seria a diferença entre esses dois, que dá 5. Então, o coeficiente angular aqui, que eu estou calculando, como delta y sobre delta x, é 0,35 dividido por 5. Quem multiplicado por 5 dá 0,35 é o 0,077 centésimos. Então, esse é o coeficiente angular. Quer dizer que cada bola que eu coloco lá aumenta essa quantidade de altura no reservatório, no valor y, tudo bem? Bom, já temos o 0,07, que é o nosso coeficiente angular. Então, nossa equaçãozinha de reta aqui, no presente momento, ela está 0,07x. Se a gente for olhar aqui nas opções que temos para marcar, a letra E já vai dar a resposta que a letra E é a única que tem coeficiente angular sendo 0,07. Então isso já mataria a charada. Mas como obter aquele 6 lá, que é o coeficiente linear? Olha que bacana. Se você retirar, tem 5 bolinhas lá, a altura é essa. Se eu retiro 5 bolinhas, vai ter quantas bolinhas dentro do reservatório? Nenhuma. Com 5 bolinhas lá, a altura é 6,35. Em vez de aumentar 5 bolinhas, como está sendo o caso aqui, eu vou diminuir 5 bolinhas. Aí o número de bolinhas passa a ser 0 bolinhas. Mas se aumenta 5 bolinhas, aumenta 0,35, se você tira 5 bolinhas, então diminui 0,35. E aqui vai acontecer que você vai subtrair 0,35, 6,35 menos isso, dá 6,00. Então, quando o x é 0, o y é isso. Quer dizer que a nossa retinha está cortando exatamente nesse valor, porque o ponto onde o x é 0 é um ponto que está sobre o eixo y. Todos esses pontos estão alinhados, então nossa reta corta o eixo y no 6. Então, nosso n vale 6. Então, a retinha tem a equação y igual a 0,07x mais 6, que é o coeficiente linear. Então tá aí mais uma questão bacana que a gente fez aí, usando essa ideia da taxa de variação do coeficiente angular para obter a equação reduzida da reta. A equação reduzida é aquela onde o y é isolado e ela tem informações benéficas para a gente, tudo bem? Fica aí que a gente já volta com outra questão bacana também sobre a equação reduzida de reta. Vamos lá. Retornando aqui para fazer mais uma questão dessa parte que a gente está discutindo. Nossa aula sobre equação geral e equação reduzida da reta. Nós agora abrimos espaço para uma discussão sobre essa ideia do coeficiente angular, que é a taxa de variação, olhando o coeficiente angular como uma taxa de variação, que podemos fazer questões de forma bem rápida, bem prática, somente com esse olhar de águia como taxa de variação para o coeficiente angular. Na figura ao lado tem-se o gráfico de uma reta que representa a quantidade medida em ml de um medicamento que uma pessoa deve tomar em função de sua massa, dado em quilos, para tratamento de uma determinada infecção.
Suponha que o medicamento deverá ser aplicado em 5 doses. Assim, uma pessoa que possui massa 80 kg receberá quanto em cada dose? Esse gráfico que está lá, eu desenhei ele aqui, dá a quantidade de ml do medicamento. Ele vai tomar esse medicamento em 5 doses. Depois que a gente descobrir quantos ml desse medicamento uma pessoa de 80 kg tem que tomar, nós vamos dividir por 5 para descobrir quantas são as doses, tudo bem? Veja só. Poderíamos aplicar várias técnicas aqui. A primeira técnica é olhar que esse gráfico ele me dá 2 pontos. O ponto A, 20, 20, 20 para x, 20 para y. O ponto B, 60 e 40. E esse ponto C aqui, que seria um ponto onde o x vale 80 e o y seria a medida em ml que essa pessoa de 80 quilos tem que tomar desse medicamento. Os 3 pontos estão alinhados, aplicamos a condição de alinhamento, aplicamos o macete, achamos o valor do y. Uma outra ideia seria usar esses 2 pontos para descobrir a equação reduzida da reta, tópico dessa aula, que você poderia substituir nessa equação reduzida o x por 80 e achar o valor y. Uma outra maneira é interpretar o coeficiente angular como uma taxa de variação. Como o crescimento é um crescimento de reta, é um crescimento linear. Na questão anterior, atentei a vocês pelo fato do crescimento linear indicar aumento constante. Sempre aumenta a mesma quantidade. Bom, veja só que bacana, olha. De 20 para 60, aumentou 40 quilos. Ou seja, uma pessoa que tinha 20 quilos passou para 60 quilos, ela aumentou 40 quilos. Uma pessoa que tinha 20 quilos tomava 20 ml do medicamento. Uma pessoa que tem 60 quilos toma 40. Então, quanto que aumentou no medicamento? Aumentou 20 ml no medicamento. Olha que bacana. Uma pessoa que um aumento de 40 quilos produziu um aumento de 20 ml no medicamento. Mas eu não quero uma pessoa que aumenta 40 quilos. Eu quero uma pessoa que aumenta em relação aos 60, 20 quilos. Uma pessoa de 60 quilos, em comparação a uma de 80 quilos, aumentou 20 quilos. Ou seja, aumentou a metade do que tinha aumentado antes, o aumento de 40 quilos. Então, o que você acha que vai acontecer com o aumento na quantidade de ml? Muito bem, também vai ser a metade, porque tem aumento constante. Se a cada 40 quilos aumenta 20 ml, que é o que está dizendo aqui, quando aumentar somente 20, vai aumentar então 10 ml, porque 20 é a metade de 40 e 10 é a metade de 20. Então, numa relação aqui, essa quantidade de aumento vai indicar para nós que aumenta 10 ml no medicamento. Opa, então vamos lá. Uma pessoa com 60 quilos toma 40 ml. Se aumentar 20 quilos, aumenta 10 ml, ela passa a ter 80, então ela vai ter que tomar 50 ml. Tá? A quantidade que ela vai tomar é uma quantidade de 50 ml. Mas essa quantidade de 50 ml vai ser tomada em 5 doses. Então eu vou dividir os 50 por 5. 50 dividido por 5 nos dá 10 ml por dose. E assim terminamos a questão. Se a gente calcular o coeficiente angular dessa reta, o coeficiente angular dela vai dar meio. Exatamente essa razão. Quando aumenta 2 quilos, aumenta 1 ml. Ou seja, o dobro da quantidade de quilos, o aumento da quantidade de quilos implica aumento na metade dessa quantidade em ml. Tudo bem? Fica aí que a gente volta para o nosso último exemplo dessa parte de coeficiente angular de reta, coeficiente linear de reta e a equação reduzida da reta, tá bom? Vamos lá. Bom, voltamos para o nosso último exemplo dessa parte de
equação reduzida da reta, equação geral, e uma discussão sobre coeficiente angular e coeficiente linear de reta. A soma do coeficiente angular com o coeficiente linear da reta que passa pelos pontos é... Bom, nós poderíamos calcular o coeficiente angular dessa reta que passa pelo ponto A e pelo ponto B, e depois tentar deduzir usando a taxa de variação quem é o coeficiente linear, mas demandaria um pouco mais de tempo. A gente vai fazer usando o método macete, encontrando a equação reduzida e depois dizer quem é coeficiente angular, quem é coeficiente linear e somar os dois, tudo bem? Vamos lá? Nossa reta passa pelos pontos A de coordenada 1 e 5 e B de coordenada 4 e 14. Então vamos obter essa equaçãozinha. Usando o macete, coloco o ponto A, o ponto B, x, y, que é o ponto genérico, e coloco o primeiro ponto que eu escrevi aqui embaixo, repetindo ele. Faço o produto, 1 vezes 14 dá 14, 4 vezes y dá 4y, x vezes 5 dá 5x. Esses elementos que apareceram aqui, eu vou somá-los, então vai ficar 5x mais 4y mais 14. Esse é o nosso DP, nossa diagonal principal. Agora eu vou para a diagonal secundária, faço 5 vezes 4, que é 20. Faço 14 vezes x, que é 14x. Faço y vezes 1, que é y. Vou somar esses números, fica 20 mais 14x mais y, que é a nossa diagonal secundária. Como DP nesse caso é igual a DS, porque os pontos estão alinhados, são todos pertencentes à mesma reta, a gente quer uma equação de reta, e está do lado esquerdo é igual ao lado direito. Nosso objetivo é obter a equação reduzida da reta. Então vamos isolar o y. Aqui tem y positivo, passa para cá, fica y negativo. Vai ficar aqui 4y menos y, tudo bem? Bom, do lado de cá tem 14x. Eu vou passar esse 5x para cá, ele vem negativo, fica menos 5x. Do lado de cá tem o 20. Eu vou passar esse 14 para cá, ele vem na forma menos 14. Então fica 20 menos 14, 14x menos 5x igual a 4y menos y. Bom, vou encerrar essa continha aqui. Aqui está ficando 4y menos y, 3y. 14x menos 5x dá 9x. E 20 menos 14 é 6. Positivo. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Então y seria 9 dividido por 3 vezes x. Mais 6 dividido por 3. Passa dividindo todo mundo que está do lado direito. Então a equação reduzida é y igual a 3x mais 2. Onde o coeficiente angular é 3 e o coeficiente linear é 2. Então nessa questão nós temos m igual a 3 e n igual a 2. Daí m mais n, que é a soma do coeficiente angular mais o coeficiente linear, é 3 mais 2, que vai ser igual a 5, a soma do coeficiente angular com o coeficiente linear. Assim finalizamos a nossa aula. Desejo a você uma boa sorte no seu simulado que vai fazer amanhã e que possa olhar essa aula aqui. Deixa seu comentário aí no final, deixa seu like se gostou ou não gostou. Mas obrigado pela sua participação. Boa sorte e até mais!